E aqui estamos mais uma vez. A gente já tá em qual episódio mesmo? Olha, é tanta gente nos proporcionando histórias inacreditáveis que eu até já perdi a conta. São diversos vídeos dedicados a pessoas que protegeram o nosso pool genético ao se removerem dele da maneira mais idiota possível. E pelo jeito não estamos nem perto de chegar ao fim. Eu acho que a estupidez humana realmente não conhece limites. Com isso, vamos dar uma olhada em mais vencedores do Prêmio Darwin e nas maneiras ridículas pelas quais as pessoas conquistaram esse troféu. Sempre um cara da Flórida. Em junho de 2022, em Largo, na Flórida, algumas pessoas estavam curtindo uma partida de golfe com frisbee em um parque local. Como assim? Você não conhece o tradicional jogo de golfe com frisbee? Como o nome sugere, é que nem golfe. Mas em vez de uma bola, você tem um frisbee. E em vez de buracos, tem essas cestas. Acho que nunca existiu um esporte tão estranhamente americano. E olha que eu já tive numa competição de comer cachorro quente. Bom, de qualquer forma, o jogo estava progredindo de maneira bem normal quando alguém acidentalmente lançou seu frisbee fora do curso, em direção a um lago próximo. E a Flórida é conhecida por ser o lar de 1,25 milhão de jacarés. E devido a isso, quase todos os corpos d'água do estado têm placas de aviso, alertando as pessoas para não entrar na água, a menos que queiram se tornar um lanche de jacaré. Apesar disso, um cavalheiro a quem a gente vai chamar de Homem da Flórida, decidiu em sua sabedoria infinita entrar na água para pegar o disco, sem se importar com os jacarés. Só que essa não foi a primeira vez que ele entrou na água. Ele já tinha entrado várias vezes nesse lago antes para recuperar frisbees perdidos e revendê-los aos seus donos, apesar de ter sido alertado a não fazer isso diversas vezes. Mas essa seria a última vez que ele conseguiria executar esse truque, porque antes de encontrar o frisbee, um jacaré o encontrou. Bem, tudo que eu posso dizer é que se você joga jogos estúpidos, como recuperar frisbees de águas infestadas de jacarés, você ganha prêmios estúpidos, como ser comido por um deles. A primeira e última. Em agosto de 2021, um senhor de Southampton, no Reino Unido, decidiu que queria experimentar o stand-up paddle pela primeira vez. Ele pesquisou cuidadosamente todo o equipamento que precisava, comprou algumas pranchas e remos para ele e sua família e depois foi para uma praia em Hampshire. Ele escolheu especificamente essa praia porque sabia que as águas estariam mais calmas, dando a ele uma melhor chance de se acostumar com a prancha. Parece um jeito muito sensato e lógico de fazer as coisas, não é? Isso é, até você descobrir que esse cara não sabia nadar. Além disso, ele não tinha se preocupado em vestir um colete salva-vidas. E a cerejinha no topo desse bolo de idiotice, ele remou mais de meio quilômetro mar adentro, onde, quando tentou virar a prancha, acabou caindo. Sem conseguir segurar a prancha, sua incapacidade de nadar e a falta de um dispositivo de flutuação no seu corpo acabaram causando sua morte. Para piorar as coisas, a esposa dele alegou que a ausência da guarda costeira na praia foi a principal razão pela qual ele não sobreviveu. E embora isso possa ser parte do problema, eu tenho certeza que a causa da fatalidade aqui foi a falta de bom senso. Churrasco móvel. Eu adoro um churrasco. A única coisa que eu não curto é esperar a brasa ficar quente para começar o preparo. Tá, eu sei que leva só uns 15 minutos para acender tudo e deixar incandescente, mas é que o gordinho aqui quer comer o quanto antes. I want it now! E parece que eu não sou o único impaciente. Em julho de 2022, um homem em Erftstadt, na Alemanha, estava dirigindo quando de repente perdeu a consciência. Seu carro parou quando bateu na lateral de uma casa e a brigada de incêndio local foi chamada. Eles deduziram que esse cara tinha adormecido ao volante e causado o acidente, mas quando chegaram lá, o inconfundível cheiro de carvão encheu seus narizes. E quando abriram as portas de trás do carro, várias pequenas churrasqueiras com brasas ainda incandescentes caíram. Depois de terminar com as brasas, os bombeiros encontraram cervejas, caixas de som, bancos e louças dentro do carro. Acontece que o idiota que estava dirigindo era um cozinheiro que supostamente ministrava seminários de churrasco. Aparentemente com pressa para chegar de um compromisso a outro, ele não se incomodou em apagar as brasas ainda incandescentes nas churrasqueiras que carregou na parte de trás do carro. Só que quando estão queimando, as brasas liberam um gás tóxico inodoro e incolor, chamado monóxido de carbono, mesmo quando não estão soltando fumaça, razão pela qual ter um churrasco a carvão em um espaço fechado é sempre uma má ideia. Depois de algum tempo, o carro desse cara estava cheio de gás tóxico, fazendo com que ele desmaiasse e batesse. Claramente o curso de churrasco dele não cobria o básico de segurança. Que amador. Muita cafeína.
No mundo dos marombas de academia, tomar um suplemento pré-treino tá atualmente na moda. Uma única porção contém tudo o que você precisa para aumentar os seus níveis de energia e ficar animado, incluindo vitaminas, carboidratos e cerca de 175 mg do estimulante cafeína, aproximadamente a mesma quantidade que você encontraria em 4 xícaras de café. É como uma motivação líquida, mas esses suplementos podem ser caros, então algumas pessoas recorrem a comprar pó de cafeína e fazer sua própria bebida energética. Pelo menos foi isso que um homem no Reino Unido tentou fazer em 2022. Ele comprou um pouco de pó de cafeína para adicionar à sua bebida caseira pré-treino, e como não veio com uma colher dosadora, ele decidiu usar uma balança de cozinha simples para medir 300 mg da substância. Isso equivale a 6 cafés e meio que estejam muito fortes. Definitivamente não é algo aconselhável, embora também não seja necessariamente uma dose fatal. Mas a balança que ele estava usando não estava em gramas, e sim em miligramas. O menor peso que ele conseguiu medir nela era mais de 6 vezes a dose máxima recomendada. Acredita-se que, sem perceber que a métrica estava errada, ele mediu cerca de 300 gramas, mais de 200 vezes a quantidade de cafeína em um café, e consumiu essa dose. Em questão de minutos, ele estava caído no chão sob os efeitos de uma grave overdose de cafeína, a qual ele não sobreviveu. Os níveis de cafeína no sangue de uma pessoa que bebeu uma xícara de café seriam de 2 a 4 mg por litro de sangue. Uma autópsia revelou que os níveis de cafeína desse homem eram de 392 mg por litro. Portanto, essa é uma lição para todo mundo que ama academia por aí. Verifique de novo e de novo e de novo as medidas dos seus suplementos. Ou seja, faça como eu. Pegue um café pré-treino, sente no sofá e fique por lá mesmo, que é muito mais seguro. Péssima escolha. Mas não é só consumir bebidas energéticas caseiras que pode resultar em um prêmio Darwin. Anunciá-las pode resultar em uma morte igualmente estúpida, como o exemplo do nosso próximo candidato. Em janeiro de 2015, um modelo de fitness masculino em Burbank, na Califórnia, decidiu que ele queria filmar um vídeo promocional para uma empresa de energéticos que ele havia ajudado a fundar. Mas em vez de filmar algo com um grande cara musculoso na academia, levantando peso com uma mão e tomando a sua bebida energética com a outra, o nosso amigo aqui queria algo diferente. Ele planejou fazer parecer que beber esse negócio daria a você o poder de superar um trem, literalmente. O único problema é que uma filmagem assim é cara e exige muita papelada. Mas adotando uma abordagem mais de músculos do que de cérebro, o nosso amigo aqui achou que ele e a sua equipe poderiam simplesmente invadir uma área restrita das linhas de trem Metrolink e filmar o comercial sem complicações. Seu plano era correr em um conjunto de trilhos paralelos aos trens, que vinham atrás dele, para que quando fosse filmado de lado, parecesse apenas que ele estava correndo na frente do trem. Mas aqui tá a pegadinha. Essa seção específica da ferrovia estava em uma curva cega, então até o trem dobrar a esquina, não havia como saber em quais trilhos ele estaria. Mas o nosso modelo gritou ação e começou a correr, com o trem rapidamente se aproximando atrás dele. Apesar do som alto da buzina do trem, o cara continuou correndo em linha reta até que o trem o atropelou. Será que é um mau momento para eu mencionar que efeitos de computação gráfica hoje em dia já são bem acessíveis? Tipo, conheço um cara que vai te editar em uma cena de perseguição de trem por uns $20. Não? Tudo bem, desculpa. É que eu tava aqui ocupado exercitando o meu cérebro em vez dos músculos. Problemas de proteína. Como assim? Outra história de suplementos de academia? Bom, por mim não tem problema. Em fevereiro de 2022, de manhã cedo, um jovem estava dirigindo ao longo de uma estrada nos arredores de San Diego. De repente, ele saiu da pista, colidindo com um veículo estacionado e causando um acidente com 6 carros. Tá, agora eu quero que você adivinhe por que ele saiu da pista. Ele estava olhando pro celular? Ele pegou no sono? Ele estava tentando abrir um pacote de proteína em pó para pegar uma colherada e despejar em um copo d'água que estava no seu colo enquanto misturava tudo isso com uma faca? Bom, se você adivinhou a última opção, então parabéns. Quando os socorristas chegaram à cena, eles abriram a porta do veículo e encontraram pó de proteína por todo o carro. Tava nos bancos, no painel, no airbag que havia disparado após a colisão e na faca, que enquanto ele usava distraído para misturar a bebida, foi projetada para trás pelo airbag e o atingiu fatalmente. Felizmente, ninguém mais ficou ferido. Beleza, algumas lições pra gente tirar dessa história. Primeiro, não misture o seu pó de proteína enquanto dirige. Segundo, não segure uma faca enquanto você dirige. E terceiro, sempre tome seus suplementos de academia com uma dose generosa de bom senso. Perigo do TikTok.
Muitas coisas legais surgiram no aplicativo de compartilhamento de vídeos TikTok, como danças divertidas e estrelas virais edificantes, mas também serviu como catalisador para muitas tendências incrivelmente estúpidas, criadas só para conseguir curtidas e visualizações. Frequentemente, quanto mais extremas essas tendências são, mais visualizações recebem, mas elas podem ser tão perigosamente sem sentido que muitas delas foram banidas da plataforma. Só que em novembro de 2022, um aspirante a criador do TikTok se tornou viral por todas as razões erradas, decidindo que precisava adicionar um toque a mais à sua próxima dança no TikTok. Um cara no Texas, com a sua infinita sabedoria, decidiu subir no topo de um caminhão de 18 rodas e começou a se gravar dançando, enquanto o caminhão estava em movimento. O motorista do caminhão não fazia ideia e continuou sua rota normalmente. Isso incluía dirigir pela rodovia US 59 Eastex em Houston, uma rota com várias passagens elevadas. Outros motoristas logo notaram o terror do TikTok, observando enquanto ele se abaixava para evitar ser atingido por algumas das passagens, mas ele estava muito concentrado em seus movimentos de dança e não percebeu que uma delas se aproximava rapidamente. Ele foi prontamente derrubado do topo do caminhão e caiu na pista em movimento, e obviamente não sobreviveu. Tudo bem que foi um acidente, mas eu fico me perguntando se ele começou o vídeo dizendo algo tipo: "E aí galera, olha só minha performance de conquista do prêmio Darwin." Que o Senhor tenha misericórdia deste idiota. Tem muita gente por aí que afirma ser a reencarnação do grande JC, o próprio Jesus Cristo, mas nenhuma delas jamais provou definitivamente que o é, pelo menos até que um pastor da Zâmbia tivesse prestes a mudar isso. Em 2021, esse cara prometeu provar à sua congregação que era a reencarnação do Filho de Deus, recriando uma das famosas habilidades divinas de Jesus. E você pensaria que ele ia escolher algo com um risco mínimo, como transformar água em vinho ou andar sobre as águas, mas é claro que não. Ele exigiu que a sua congregação o enterrasse vivo e em seguida o desenterrasse 3 dias depois, imitando a famosa ressurreição de Cristo. Então, conforme as instruções, os membros da igreja cavaram uma cova, amarraram suas mãos e o enterraram. E ele ficou lá, como o bom livro diz, por 3 dias. E quando foi exumado no 3º dia, algo inacreditável aconteceu. Ele estava vivo. Ele conseguiu. Ele realmente fez o que prometeu. Ele ressuscitou. Tô brincando, né? Óbvio que não. O pastor de fato não sobreviveu a 3 dias enterrado a quase 2 metros de profundidade sem ar, o que não é exatamente assim uma surpresa. Acho que ele ficou pelo caminho na fase de pré-ressurreição. Os membros da sua congregação foram pra cadeia, e vários ainda estão foragidos por seu papel nesse fracasso profético. Ele podia ter se limitado a não transformar água em vinho. Mistério do helicóptero. Quando se trata de máquinas grandes e perigosas, com o poder de despedaçar pessoas, pouca gente pensa imediatamente em helicópteros. Bom, se pelo menos mais uma pessoa tivesse pensado nisso, ela ainda poderia estar aqui. Em julho de 2022, agências de notícias de todo o mundo começaram a relatar uma história de Atenas, na Grécia, onde um turista foi atingido por uma hélice de helicóptero depois de se aproximar demais delas enquanto tentava tirar uma selfie com a aeronave. As agências de notícias rapidamente abraçaram a história sensacionalista, mas descobriu-se que estavam erradas sobre uma coisa fundamental, e a verdadeira história era muito mais desconcertante. O turista em questão estava voando como parte de um grupo no helicóptero, e após o pouso desembarcou com os outros e foi acompanhado com segurança até um lounge nas proximidades. Mas foi nesse momento que o turista, que parecia estar ligando para alguém no celular, saiu do lounge e foi devagarinho até o helicóptero sem falar para ninguém. À medida que ele se aproximava da aeronave ainda em funcionamento, a equipe em solo de repente o percebeu, gritando para que parasse. Mas sobre o barulho do helicóptero ele não conseguiu ouvi-los, nem conseguiu ver o quão rápido a hélice traseira estava girando. O piloto, que estava usando fones de ouvido, só escutou a equipe em terra gritando quando o turista tomou a impensável decisão de se abaixar sob a seção traseira da aeronave, mas calculou mal quão perto estava das lâminas em movimento e foi fatalmente atingido pela hélice traseira. Portanto, não foi por causa de uma selfie extremamente estúpida. Mas o que diabos possuiu esse cara para ele voltar ao helicóptero, quanto mais se abaixar sob a cauda e chegar tão perto das lâminas? Talvez ele tenha esquecido algo lá, talvez ele quisesse ver o helicóptero do outro lado, talvez, sei lá, tô sem ideias. O que você acha que esse cara tava fazendo? Me conta nos comentários. Xixi elétrico.
Trabalho manual não é uma profissão fácil. São muitas horas de trabalho em que você fica constantemente de pé, muitas vezes à mercê das condições climáticas. Não é para os que têm estômago fraco, ou nesse caso, cérebro fraco, considerando quantos perigos você pode encontrar em um local de trabalho. Em 2020, em Dehradun, na Índia, um trabalhador da Uttarakhand Power Corporation decidiu fazer xixi. Como ele estava trabalhando, achou que não devia ir muito longe, e então encontrou um poste ao lado do qual ele poderia se aliviar. Mas esse cara deve ter esquecido onde estava e que estava trabalhando para uma empresa de energia, porque escolheu um poste que ficava bem ao lado de uma caixa elétrica. Assim que ele urinou na caixa, um raio fatal de eletricidade percorreu a caixa e o corpo dele, fritando-o instantaneamente. Bem, quer você trabalhe para uma empresa de energia ou não, acho que todo mundo concorda que é importante verificar onde você vai fazer xixi a partir de agora. Corda curta. Quando você está fazendo algo tão perigoso quanto o canyoneering, a atividade de explorar canyons, no apropriadamente chamado Vale da Morte, na Califórnia, ter o equipamento certo não é apenas aconselhável, é crucial. Caso contrário, você pode acabar como esse próximo cara. Em dezembro de 2022, tendo planejado uma viagem de canyoneering sozinho, nosso amigo foi fazer rapel em um dos muitos canyons do Vale da Morte, quando de repente percebeu que a sua corda era muito curta. Em vez de admitir a derrota e sair do parque para encontrar um lugar que pudesse lhe vender uma corda mais longa, ele teve um daqueles momentos de grande sabedoria. Ele poderia usar uma tira de fita para alongar sua corda e chegar até o fundo. A fita é um tipo de alça frequentemente usada para prender coisas como mochilas, e não foi projetada para ser usada como equipamento de escalada. Mas ele estendeu a corda improvisada e, satisfeito com ela, começou a descer. Só que quando chegou ao nó onde a corda encontrava a fita, ele teve que desconectar brevemente seu dispositivo de rapel para passar por cima dela. Foi aqui, enquanto ele não estava seguro na parede ou na corda devido ao seu próprio projeto mirabolante, que ele de repente caiu de 9 metros diretamente para a morte. Pelo menos agora todo mundo sabe como não fazer canyoneering. Churrasco inflamável. O álcool tem algumas propriedades pelas quais é famoso. Em primeiro lugar, ele é um depressor, o que significa que inibe ou deprime a resposta do sistema nervoso central, o que explica por que você fala arrastado e não consegue andar direito quando bebe demais. Em segundo lugar, a temperatura ambiente ele é líquido. E em terceiro lugar, ele é altamente inflamável. E essa última propriedade é especialmente importante, porque as pessoas parecem não entender o quão perigoso o líquido pode ser perto de uma chama aberta se não for manuseado com cuidado. Por exemplo, em julho de 2022, um homem em Nápoles, na Itália, estava fazendo um churrasco quando decidiu adicionar um pouco de combustível ao fogo. E ele usou acendedores? Talvez um pouco mais de papel ou madeira? Não. Esse cara decidiu derramar álcool nas chamas. Aqui vai uma pequena lição de ciência para vocês, pessoal. Quando um líquido com alto teor alcoólico em forma de jorro encontra uma chama, ele não torna magicamente a fonte do fogo mais quente. Ele pega fogo no jorro de álcool. Em um instante, o fogo se espalhou pelo jorro de álcool até a garrafa de onde estava sendo derramado, e o negócio inteiro explodiu no seu rosto. Os ferimentos que ele sofreu foram tão graves que ele não sobreviveu. Por sorte, a gente gosta das nossas histórias de idiotices fatais bem passadas. Jägermeister. O Jägermeister é um licor de ervas que, graças às 56 ervas e especiarias que entram na sua composição, tem um gosto, digamos, peculiar. E com isso eu quero dizer que eu só gosto dele se misturar com um Red Bull. Tá vendo como eu sou moderno? Ainda assim, com um volume alcoólico de 35%, ele é bem potente. Bom, em um bar na África do Sul, eles decidiram testar a potência da bebida e organizaram uma competição de bebida oferecendo um prêmio de 200 Rand, pouco mais de $11, para quem conseguisse beber uma garrafa inteira de 700 ml da bebida. Não se sabe se eles achavam que alguém seria burro o suficiente para tentar esse desafio ou se assumiram que simplesmente não era possível, mas vários homens aceitaram, e o vencedor não só bebeu até a última gota, como fez isso em menos de 2 minutos. Ele recebeu seu prêmio de 200 Rand quando de repente desmaiou no chão, mas ele não estava apenas bêbado ou dormindo, ele se foi. Sim, aqui tá algo que eu presumi que eu não precisaria explicar. O álcool em grandes quantidades não
faz bem pra você. É uma toxina que pode se acumular no sangue e literalmente te envenenar. Em geral, o corpo consegue processar cerca de 1 unidade de álcool por hora. Após uma bebida, o seu sangue vai ter um teor de álcool de aproximadamente 0,04%. Depois de 6 bebidas, isso seria cerca de 0,14%. A essa altura, o vômito não é incomum. Depois de 15 bebidas, com um teor alcoólico no sangue de 0,3%, a inconsciência é inevitável. Mas depois de consumir uma garrafa inteira de Jägermeister em apenas 2 minutos, o teor de álcool no sangue desse cara deve ter aumentado de 0 para 0,44, que é uma dose fatal. Cara, eu consigo perfeitamente imaginar universitários falando que ele teria aguentado se tivesse tomado Red Bull junto. Menções honrosas. Ao longo dos anos, houve algumas tentativas bastante sólidas de entrar na prestigiosa lista de vencedores do Prêmio Darwin. Só que os idiotas em questão sobreviveram tragicamente. Mas eu tô me sentindo generoso, então para garantir que eles não se sintam excluídos, aqui vão algumas menções honrosas para aqueles que quase entraram na lista com algumas escolhas de vida certificadamente estúpidas. Para começar, vamos para a Rússia, onde em 2020 uma influenciadora decidiu tornar o seu aniversário memorável, convidando alguns amigos para uma piscina que ela havia alugado. Eles passaram um tempo na sauna, e para garantir que a água estivesse extra gelada para o mergulho depois da sauna, a influenciadora encomendou 25 quilos de gelo seco, que ela então jogou na piscina. E é aqui que eu te pergunto, você sabe o que o gelo seco é na realidade? Não? Bom, ela também não sabia. Tudo que ela sabia é que era muito frio, e quando entra em contato com a água produz um efeito de fumaça legal que ia ficar ótimo nas suas redes sociais. Mas a questão é a seguinte: o gelo seco é a forma sólida do dióxido de carbono, que só permanece sólido a uma temperatura de menos 78,5 graus. Acima disso, e sem as condições de pressão corretas, ele passa diretamente para o estado gasoso, sem uma fase líquida intermediária. Portanto, jogar tanto gelo seco em uma piscina, que não era um espaço bem ventilado, liberou muito dióxido de carbono, um gás que os humanos sabidamente não conseguem respirar. Vários convidados mergulharam e imediatamente começaram a sufocar. A própria influenciadora e algumas outras pessoas conseguiram sair a tempo, mas 3 convidados sufocaram, incluindo o marido dela. Bem, esse é um aniversário que eles certamente nunca vão se esquecer, embora essa não seja a coisa mais estúpida que alguém fez ao redor de um corpo d'água. Em julho de 2022, o primeiro-ministro de um estado no norte da Índia visitou o riacho sagrado Kaliben, marcando 22 anos da sua limpeza. Apesar da sua importância histórica, o riacho já foi um esgoto a céu aberto, mas mais de 20 anos de revitalização pela comunidade trouxeram o riacho de volta à vida. Na sequência de uma campanha de água limpa no estado, o primeiro-ministro estava tão ansioso para provar para todo mundo nesse evento que o Kaliben estava limpo e seguro, que pegou um copo da sua água e a bebeu. E eu realmente espero não ter que dizer a vocês, mas só porque a água doce parece limpa não significa que seja segura para tomar. Infecções transmitidas pela água, como a Escherichia coli, parasitas e esgoto bruto, podem contaminar até as fontes de água mais frescas, coisa que esse primeiro-ministro descobriu rapidamente. No dia seguinte, vários veículos de imprensa relataram que ele foi levado de helicóptero para o hospital com fortes cólicas estomacais. Ele tentou negar, alegando que era uma consulta de rotina, exceto que eu não conheço ninguém que precisou ir de helicóptero para um simples check-up. Algo aí não tá cheirando muito bem, e eu acho que podem ser as águas do Kaliben. Cadê meu celular? Normalmente eu não tenho favoritos, mas esse prêmio Darwin é simplesmente... ele é de uma falta de células cerebrais que é imbatível na minha opinião. Em 2015, um senhor e seus amigos estavam visitando o parque de diversões Cedar Point, na cidade de Sandusky, no estado de Ohio. Eles decidiram buscar adrenalina na montanha-russa de aço invertida The Raptor, que leva os passageiros a uma velocidade máxima de 92 km por hora. Enquanto estavam no brinquedo, o homem percebeu que o seu celular tinha caído do bolso. Depois que o passeio terminou, ele olhou para a área restrita e viu o celular perto dos trilhos da montanha-russa, ignorando completamente as grandes placas de proibido entrar, as cercas construídas para manter as pessoas longe, e o fato de que ele sabia que o passeio estava em funcionamento. Tendo acabado de andar nele, o nosso amigo pulou a cerca e esticou a mão para pegar o celular. Para surpresa de absolutamente nenhuma pessoa, ele nem se deu ao trabalho de verificar se outro carrinho estava vindo. E sim, como você já adivinhou, ele foi atingido por um carrinho que se aproximava. E com esse prêmio Darwin de nível épico, a gente encerra esse vídeo.
Qual desses vencedores você acha que se removeu da existência de maneira mais espetacular? E você estaria disposto a assistir mais uma parte dessa série? Sabe Deus que ainda existem muitos vencedores do prêmio por aí, só esperando para ter a sua burrice exposta. Me conta nos comentários aí embaixo e obrigado por assistir.